Olá pessoal, meu nome é Alexandre Santana, sou técnico de segurança do Grupo Wilson Sons, aqui em Rio Grande. Espero que todos vocês estejam bem, seus familiares também. Gostaria de desejar uma ótima semana de prevenção de acidentes na nossa 24ª CIPAT, com muito debate, muita informação. Aproveitem esse momento, é um momento de reflexão, é aquele momento, aquela semana que a gente usa como reflexão perante todas as nossas atividades laborais que a gente pratica durante o ano inteiro, tanto individualmente quanto coletivamente. Então, espero que seja muito proveitoso e desejo a todos uma ótima semana de prevenção de acidentes. Um abraço a todos. Hoje, nossas convidadas são as meninas da PECAM Rio Grande, a Márcia, que é assistente social, e a psicóloga Isabela, para falar um pouquinho com a gente sobre Novembro Azul. Gurias, quais os serviços oferecidos para os usuários da PECAM? Bom dia, primeiramente. Bom dia. Bom dia. É um prazer para nós da Associação de Apoio a Pessoas com Câncer estar aqui conversando um pouquinho com vocês hoje, né? Nós somos, então, uma instituição de assistência social. Então, essa parte eu gostaria, assim, da gente fazer um diálogo, né, Márcia? Se tu pudesse contar um pouco o que a gente oferece, assim, quais são os nossos serviços. Isso, bom dia a todos e todas. Agradecer a Ogmo pela oportunidade de participar e dizer que a APECAM é uma associação de apoio a pessoas com câncer. É uma entidade da Organização da Sociedade Civil, chamada também popularmente de ONG. Então, nós somos uma entidade social, embora acolhemos pessoas em tratamento de saúde, pessoas que estão fazendo um enfrentamento a câncer, são pessoas já com diagnóstico estabelecido. Então, a APECAM, dos serviços que a gente oferta na entidade, dentro da área de assistência social, é chamado a Casa de Apoio, que é o Serviço de Acolhimento Institucional Provisório, que são acomodações e refeições para aquela pessoa em tratamento que a gente chama de usuário e seu familiar ou acompanhante, porque nem todos que acompanham têm um vínculo sanguíneo. Além do serviço de apoio, além da casa de apoio, a APECAM também oferece o programa de assessoramento e garantia de defesa de direitos, que está previsto dentro da Lei Orgânica de Assistência Social, que são os atendimentos técnicos, o atendimento comigo, enquanto assistente social, com a Isa, que é a psicóloga, ainda temos o jurídico, fisioterapia e a articulação com a rede, e principalmente isso que a gente está fazendo hoje com a Ogmo. Esse é o programa de assessoramento, é que dá o direito das pessoas terem acesso às informações para enfrentarem o tratamento e também fazer a prevenção de forma correta. Porque, Isa, a gente sabe que o Novembro Azul e o Outubro Rosa, que já findou, né, são movimentos sociais, onde a APECAM é bastante, para que a gente possa fazer um chamamento, né, para a comunidade da importância dos preventivos, né, que é o que a gente também faz na APECAM. Esse é o nosso papel. Além de atender, a gente também faz essa informação dos preventivos, né. Exato, porque como a Márcia disse, nós recebemos os usuários aqui na APECAM após o diagnóstico do câncer, né? Então, nós entendemos como o diagnóstico de um câncer, ele é difícil, como ele pode atingir a vida dessa pessoa, como o tratamento, quando esse câncer às vezes é descoberto tardiamente, pode ser muito mais agressivo. Então, como nós temos esse contato, nós sabemos como é o sofrimento desses usuários, a gente sabe muito a importância da prevenção. Tanto que em outubro, novembro, quando a gente trabalha mais forte, Novembro Azul, Outubro Rosa, nós temos nosso lema que é: nós acreditamos que a prevenção salva vidas. Gurias, qual é a importância do tratamento psicológico no momento inicial? Então, como eu estava conversando com vocês,
os usuários chegam aqui depois do diagnóstico do câncer, em sua maioria, bastante abalados, porque é um diagnóstico difícil, né? Tem esse estigma também em cima da palavra câncer, né? É uma palavra já difícil de se ouvir. Tanto que algumas pessoas até chegam assim, sem conseguir falar, eu tenho câncer, eu fui diagnosticada com câncer. Se tem já uma dificuldade com a palavra, né? Então, é um diagnóstico bastante agressivo psicologicamente também para a pessoa. Então, nesse momento inicial, o apoio psicológico é fundamental para acolher esses sentimentos e para validar esses sentimentos. Porque muitas vezes a gente escuta as pessoas tentando dar um apoio e tá ok, né? Porque às vezes a gente não sabe como apoiar uma pessoa, como, não, pensa positivo, vai passar, vamos lá, né? Só que às vezes no início não é essa positividade que a pessoa precisa, ela precisa ser acolhida, ela só precisa ser escutada. Então, o apoio psicológico vem isso, para acolher, escutar quais são as principais angústias, validar essas angústias, né? E orientar a melhor forma possível de repente, lidar nesse momento com a situação, no caso, né, da forma psicológica, né? Orientações como exercício de respiração, conversar com a família também, dar esse apoio para a família, porque a gente sabe que a família adoece junto com a pessoa. Então, dar esse apoio, porque ajudando a família, nós também vamos estar ajudando indiretamente o usuário, a pessoa diagnosticada. Então, é bem um acolhimento, né? Tá, claro, tem o acolhimento psicológico, mas a APK em si, a Associação de Apoio a Pessoas com Câncer em si, a casa, já tem esse acolhimento desde a recepção, né? A gente já tenta acolher desde lá e mostrar para eles que eles não estão sozinhos. E quais as principais dificuldades que vocês enfrentam aí na casa? As dificuldades, assim, Vanessa e a Isa também pode complementar, a gente verifica muito a questão, como a Isa falou, primeiro é enfrentar o diagnóstico, né? Depois tem uma série de situações, são demandas e rotinas de exames que às vezes ficam na própria oncologia e que são, às vezes, retornam para o posto de saúde, porque nós acreditamos que no SUS, né, no atendimento do SUS. Então, mesmo que a pessoa tenha um plano de saúde, quando chega num processo em que o médico determina qual é o tratamento que aquele usuário vai enfrentar, ele mesmo indica que venha para o SUS, porque tem algumas coisas que não são, ficam um pouco mais dificultosas pelo plano de saúde, pela demora. Então, às vezes, na maioria das vezes, as pessoas se sentem um pouco perdidas e desorientadas. E a gente percebe, né, Isa, que a escolha do familiar, do acompanhante, daquele parceiro que vai enfrentar junto com aquela pessoa que recebeu o diagnóstico é fundamental, porque muitas das rotinas burocráticas do tratamento, muitas das informações que são passadas pelo médico, ou que a pessoa tem que fazer umas medidas até de melhorias para que, como vai ser o processo da quimioterapia, o familiar, ele precisa estar muito empoderado e muitas vezes até mais do que o próprio usuário que recebeu o diagnóstico. Então, a gente percebe que, às vezes, o tratamento ele atrasa ou não avança, porque a pessoa não entende e ainda tem um enfrentamento junto com aquele usuário que recebeu o diagnóstico. Então, essas informações, elas são bastante dificultosas durante o tratamento, em que é o novo, né, Isa? É aquilo que a pessoa não... Quem hoje está preparado para receber um diagnóstico, né, de câncer? A gente faz o preventivo, mas estamos todos nós preparados, Isa, para receber um diagnóstico deste? Não, com certeza não. Inclusive, nós aqui, né, Márcia, conversando, trocando essas ideias, mesmo tendo toda essa clareza sobre o assunto, ninguém está preparado, né? Provavelmente, se nós também recebêssemos um diagnóstico, também seria
algo muito que abala, né? Então, a gente tenta dar esse meio termo, esse caminho, porque realmente a pessoa fica muito confusa e chega muito confusa, né? E a gente também trabalha com pessoas com uma renda mais baixa também, que às vezes não tem esse acesso à informação, né, Márcia? Então, pessoas que já chegam aqui e às vezes, tá, eu fiz o tratamento, agora eu não preciso mais ir no médico. Pronto, acabou. E a gente tenta dar maior o apoio para orientar, não, tem que continuar fazendo os exames, tem que continuar vindo. A Márcia mesmo, como assistente social, é incansável nisso, de sempre saber quando são as consultas dos usuários. Ela liga, ela articula muito com a rede, né? Então, a gente vê também essa importância de dar o acesso à informação e aos direitos dessas pessoas, né? Aqui em Rio Grande, vocês atendem só o pessoal daqui? Na verdade, a APECAM, ela existe, assim, Vanessa e amigos, todos os parceiros aí do OGMO que estão nos assistindo. A APECAM hoje é um centro de referência exatamente para apoio a essas pessoas com câncer. Então, a gente tem 14 unidades no estado do Rio Grande do Sul. Estamos há mais de 16 anos completados agora em março de 2021. E dessas 14 unidades, 10 são casas de apoio, como eu citei no início da nossa conversa, que a gente tem a casa de apoio para hospedagem e refeição. Mas as 14 unidades têm assistente social e têm psicóloga. Todas as APECAMs têm esse apoio, exatamente esse acolhimento psicossocial. Então, a pessoa chega com o diagnóstico, então a gente aqui em Rio Grande, nós temos como referência todos e tem a situação da vulnerabilidade social para solicitar alguns apoios e alguns benefícios, mas o cadastro ele é feito para todas as pessoas que solicitam até uma orientação. Então, tem alguns benefícios que a APECAM apoia, que, por exemplo, tu citou quais são as dificuldades, muitas vezes. Às vezes eles chegam sem renda, então eles estavam na informalidade do trabalho, não contribuíam com a Previdência nem de forma com carnê individual, estão há muito tempo sem a carteira assinada e precisam acionar um benefício assistencial que é o BPC, por deficiência. E este tem uma demora, depois que surgiu aqui a questão da pandemia, ele se tornou praticamente uma lenda, né, Vanessa? Tu acessar um BPC por deficiência, hoje a gente está sem assistente social no INSS, então as pessoas têm que fazer avaliação social em Pelotas, né? E para te resumir, assim, nós temos usuário aqui, eu e a Isa, de uma usuária que entrou em 2019, que aí estamos em 2021 e ainda não conseguiu acessar o benefício. Então, a APECAM apoia com cestas básicas, porque a renda familiar é completamente acometida daquela família, que além de ter que se virar para enfrentar o tratamento, as inúmeras rotinas de consulta, acaba que aquele acompanhante, aquele familiar que faz todo o acompanhamento desse usuário enfrentando, ele também tem perdas na questão de, às vezes, continuar com o seu trabalho. Então, é algo que acomete quase que toda a família, todos que acompanham, né, Isa? Então, a gente, a APECAM, quando fala nessa palavra apoio, a gente percebe que cada usuário tem uma necessidade X, e às vezes, eu e a Isa, a gente discute seguidamente casos, a gente visualiza necessidades que nem eles conseguem identificar e que a gente introduz a possibilidade disso, porque as pessoas chegam completamente sem saber o que eu tenho direito. Então, desde cestas básicas, para que a gente possa fornecer durante o período até que se regularize o benefício, a articulação da rede, a cesta básica, às vezes, até pedir a solicitação de medicamento de analgesia, que é fornecido pelo SUS, a família não tem condições de comprar, então, conforme prescrito pelo médico, a gente mantém por um período X, até que se formalize pela farmácia do estado ou via judicial.
a questão da suplementação também alimentar. Então, tem dietas interais, suplementos, em que a PECAM fornece até que se dê pelo SUS. Então, durante esse período, as pessoas não têm condições de comprar. E a ISA atende, às vezes, o usuário não chega a ter o acolhimento, né, Isa, psicológico. Às vezes atende mais o familiar ou o acompanhante, né? Então, isso é um valor que não é mensurável, em que qualquer pessoa pode chegar, né, Isa? E que a própria rede médica chega a te passar, né, Isa? Exato, exato. Uhum. É aberto a todas as pessoas que têm o diagnóstico, aberto aqui, fazemos o cadastro. Isa, às vezes esses enfrentamentos assim que passa, esses entraves que acontecem, né, até burocráticos, que nem a Márcia estava falando, isso deve atingir muito o processo psicológico deles, né? O acompanhamento. Como é que fala um pouquinho da confiança, o que eles passam para ti, como é que é? Uhum. Sim, como a gente falou, o diagnóstico já traz uma angústia enorme, né? Só que não fica só por aí. Tem todos os enfrentamentos que vêm depois, como estava dizendo a Márcia. Muitas pessoas, às vezes, têm que parar de trabalhar. A família também vai ter que parar de trabalhar para cuidar daquele usuário, né? Para ajudar no auxílio. Então, vem daí aquela angústia financeira. Em conseguir também um auxílio, como disse a Márcia, sabe dizer melhor que eu, às vezes tem essa dificuldade em se conseguir a perícia, em se conseguir o auxílio, né? E essa espera é muito angustiante. Então, a pessoa já está passando por um momento angustiante, passando por um tratamento agressivo, que deixa o corpo mais debilitado, e tem todas as outras angústias do dia a dia, né? Que a gente chama até de luta antecipatória. Porque quando a gente pensa em luto, a gente pensa em morte, né? Mas luto tem a ver com perdas, né? E o diagnóstico do câncer traz muitas perdas no dia a dia. A perda de autonomia, algumas vezes, não que a pessoa vá perder para sempre aquela autonomia, mas muitas vezes uma quimioterapia pode deixar aquela pessoa debilitada e ela vai precisar de um auxílio que antes ela não tinha. Ela não precisava para se locomover, para conseguir se alimentar, né? Então, são pequenas perdas que as pessoas vão tendo e que é importante essas perdas também, essas angústias, esse luto antecipatório ser acolhido, né? Então, elas trazem, sim, muito isso pra gente, elas compartilham essas angústias com a gente tenta ser parte também dessa rede de apoio. Claro que a gente tenta estruturar e achar quem é a rede de apoio dessa pessoa fora daqui, que seria família ou amigos, como a Márcia disse, nem sempre família é sangue, né? Então, quem são as principais pessoas que estão ali para apoiar essas pessoas? Mas nós também tentamos ser essa rede de apoio, né? Na questão social e psicológica, principalmente, né? Então, de auxiliar, vamos conseguir dar essa segurança de que vai conseguir esse auxílio, de que vai ter ali alguém para ajudar, como disse a Márcia, com uma cesta básica, com algum auxílio aqui na casa, alguém para te escutar. Então, a gente tenta ser essa rede, como tu mesma disse, né, Vanessa, de confiança, né, Márcia? Gurias, o que vocês dão de dicas, então, para os nossos trabalhadores, né, nessa campanha do Novembro Azul? Prevenção. Se conheçam, né? Se a gente pegar os dados do Instituto Nacional do Câncer, né, Márcia, a incidência de câncer de próstata no ano de 2020 está lá em primeiro lugar. Então, se a gente pegar números mesmo do INCA, 65.840 novos casos de câncer de próstata em 2020. O segundo lugar é cólon em reto com 20.540. Então, vocês veem como é um número alto, né? E a mortalidade também, em segundo lugar, de câncer de próstata está de homens, né? Com câncer, em relação ao câncer de próstata. Então, são números bastante altos para um câncer que, se descoberto no início, tem grandes chances de cura, né? Mas, mesmo assim, muitas pessoas já deixam para diagnosticar após o início, né? Já na fase mais tardia da doença. E o que acontece, o que pode acontecer são metástases, né? Que é quando o câncer se espalha para outras partes do corpo. Mas, se descoberto em fase inicial,
ele, como eu estava falando, ele tem muitas chances de cura, né? Então, a dica, assim, acho que a Marta devia falar, é prevenção e não deixar para fazer seus exames, ir ao médico só quando tem algum sintoma, ou porque muitas pessoas às vezes falam, tá, mas quais são os sintomas? Ah, é a micção frequente, é urinar com sangue, né? Tem vários sintomas. E as pessoas, tá, mas eu não sinto nada disso, então eu não preciso ir no médico. Mas não, no início, o câncer, qualquer tipo de câncer, incluindo de próstata, geralmente é assintomático, ele não traz sintomas. Então, a importância da gente fazer a nossa visita anual no médico, ver com ele quais os exames recomendados, contar o nosso histórico, né? Então, acredito que a Márcia também pode falar um pouco sobre isso, né? Acho que é prevenção. A partir de que idade? A partir dos 50 anos, para homens sem histórico na família e para homens com histórico e homens negros também a partir dos 45 anos, fazer o exame de toque e o PSA, que é o exame de sangue, né? Mas sempre com orientação médica, né? É como a gente está falando, que é uma orientação, mas sempre tem que ter a orientação médica, né? Não pegar e, tá, então a partir de 50 anos eu vou fazer o meu exame de toque. Não, é ir no médico todo ano, o médico vai avaliar quais são os melhores exames para tu fazer, qual é teu histórico. Então, sempre a recomendação geral é essa, se a gente for ver sobre os conselhos, né? Os 50 anos para homens sem histórico e 45 anos para homens com histórico na família de câncer de próstata e homens negros. Mas sempre vá ao médico para ele avaliar quando tu deve começar os teus exames e quais são os exames que devem ser feitos. Então, essa é a dica, é ir no médico, sempre ir no médico. Muito obrigada pelas dicas, tá? Um bom dia para vocês. Muito obrigada pela participação de vocês, que é muito válido falar sobre essas campanhas, né? Tanto o Outubro Rosa quanto o Novembro Azul, que vocês trabalham sempre nisso, né? Obrigada e bom dia para vocês. Vocês gostariam de falar mais alguma coisinha? Nós gostaríamos de agradecer a oportunidade, estamos sempre à disposição e sempre procurem o apoio da rede para ter acesso e garantia de direitos em qualquer situação, independente da situação financeira, porque a informação ela não tem um valor mensurável. E uma dica e uma orientação bem dada consegue fazer com que a gente tenha qualidade no enfrentamento de um diagnóstico. Obrigada mesmo pela oportunidade. Obrigadão, gurias. Nós agradecemos e eu só queria deixar um último recado também, além do que a Márcia já falou, que eu gosto sempre de trazer, é que os exames preventivos não têm a ver com a sexualidade, mas o câncer sim, né? Então não fiquem nessas de que homem, não é coisa de homem se cuidar, porque o câncer sim pode trazer, o câncer de próstata pode trazer impotência, pode trazer outros problemas para os homens, né? Mas o exame preventivo não. Então é sempre um alerta que eu gosto de deixar para os homens, para deixar o preconceito de lado e se cuidarem. Isso mesmo. Obrigadão, gurias, pela disponibilidade de vocês mais uma vez, tá? Bom dia. Certo. Bom dia. Tchauzinho. Obrigada. Beijo.